Marcas inesquecíveis, conexão, inovação e futuro. Quem trabalha com vendas sabe da importância de se buscar as boas e melhores estratégias, não é verdade? Mas, afinal de contas, como vender? Que estratégias eu devo utilizar? Para falar sobre a melhor forma de vendas e as melhores estratégias, eu gostaria de convidar ao palco do Summit do Marcas Inesquecíveis, o pós-doutor em comunicação. Com vocês, Matheus Emérito. Boa tarde a todos. Bem, é um prazer enorme estar aqui. Eu participo da equipe de marketing do projeto Marcas Inesquecíveis. E a ideia da gente ter esse encontro, esse momento aqui, ela já é uma ideia que já vem desde 2018. O Marcas esse ano completa 20 anos, né? É uma pesquisa muito importante para quem trabalha com a gestão da marca. Hoje a gente chama isso de branding, né? Mas na época que foi criado Marcas nem existia esse termo. E esse momento é muito bacana porque o Marcas ele é uma pesquisa que aponta as marcas mais lembradas em cada segmento, né? E meio que a gente ficava até aí. E a partir desse ano a gente quer fomentar isso também. Fomentar para que aquele que é top of mind, ele continue sendo o primeiro, né? E o que está ali em segundo e terceiro colocado também melhore o seu trabalho para poder chegar lá. Tá? Estou cheio de coisa no bolso, celular, óculos escuro, chave do carro, até que eu encontrei o controle. Vamos lá. Bem, o meu tema é bastante amplo, né? Vocês perceberam que é estratégia e gestão de marca. Mas eu vou tentar nichar ele um pouco, né? E tentar falar do que aconteceu nesse ano de 2023 e tentar dizer o que a gente pode aproveitar do que vimos em 2023 como tendência para 2024. Mas antes disso, eu vou dar uma volta no tempo e me lembrei, quando eu falo em estratégia, eu sempre me lembro de um momento na minha vida, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu fui num cliente que era uma loja de departamentos, né? E aí eu estava lá, eu tinha 19, 20 anos, estava lá dirigindo um videomaker para fazer um comercial para a TV. E essa loja, ela é gerida por uma família, né? E tem aquele patriarca, aquele cara que criou a loja. Então ele já tinha uma certa idade, já estava se afastando um pouco da gestão, né? E ele tinha uma percepção diferenciada do que é estratégia, do que é marketing, né? Então, quando eu estava fazendo aquele comercial, dirigindo aquela equipe, eu com 19 anos estava achando o máximo, né? Tá lá mandando e tudo mais. E de longe eu estava vendo que eles se olham para mim com a cara assim, brava. E eu não entendi por quê. Quando eu terminei, ele se aproximou, aí virou assim para mim e disse assim: isso aí que você está fazendo não serve para muita coisa, não. Aí eu fiquei um pouco decepcionado, né, de ter escutado aquilo. E aí ele me explicou, porque se eu colocar aqui para vender 50 panelas de pressão com preço de liquidação, eu vou vender mais do que esse teu comercial que tu está fazendo. Na época eu fiquei assim, mas esse senhor está viajando na maionese, né? E com o tempo eu fui percebendo que ele tinha razão. Não que o meu comercial não valia muita coisa, mas que a estratégia dele de liquidar um produto chamariz, que a gente chama, é uma estratégia de venda cruzada que a gente utiliza bastante no comércio, né? Então, ele estava falando do artifício que ele utilizava durante muito tempo para atrair tráfego para aquela loja e acabar vendendo outros produtos, né? Se passaram, então, 10 anos. 10? 20? Espera aí que está tocando meu celular. Vou desligar. Se passaram 20 anos, né? E aí, eu em conversa com o Rafael do Cocumabu, ele me disse assim, na verdade, estava ainda no começo do Cocumabu, e ele dizia: Matheus, aqui
no Coco Bambu, a gente recebe pessoas de segunda a domingo, né, de domingo a domingo, mas na segunda, terça e quarta tem pouca gente. Não vem muita gente. Aí eu me lembrei do senhor. Esse senhor era o João Alves da Casa das Linhas, né? Ele que me falou isso. E eu tenho uma admiração absurda por ele, pela marca, né? Também. E eu me lembrei dele. E aí disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar teu cardápio aí, vamos pegar 5 produtos que tu tem, né? Eu acho que a maioria aqui já conhece os pratos do Coco Bambu, né? Então diz, ó, seleciona 2 aí, camarão internacional, mais outro famoso, puxa o preço, dá uma promoção nesses preços, e escolhe 3 pratos que a gente consiga também vender depois e incluir no gosto das pessoas. E foi aí que a gente criou o Festival do Meio Dia, que aconteceu em 2018. Né? Naquela época, o Coco Bambu não tinha essa rede de lojas e restaurantes que tem. Se eu não me engano, eram 8, 6, eu acho. E eles não faziam promoção de preço também. Então, a primeira vez foi feita aqui, e a gente utilizou uma mídia alternativa que a gente chama de Basdó, não sei se vocês conhecem, que é aquele adesivo que fica atrás do ônibus. Né? Muita gente pergunta, mas vai fazer Basdó e o público do Coco Bambu não anda de ônibus, mas a maioria das pessoas andam de carro, o público, né, dele anda de carro e vê muito aquela propaganda. Então, na época, a gente fez o Festival do Meio Dia com esses 5 pratos, utilizando a estratégia do seu José Alves, né? E deu bastante retorno. É tanto que fizemos essa campanha de marketing durante 3, 4 vezes, e a rede absorveu essa estratégia para outras lojas, né? E deu retorno naquela ocasião para aquela marca, né? Então, demorou um pouco para eu entender a estratégia lá atrás, né? Eu, com um menino que estava começando a trabalhar, queria ver o meu comercial na TV, e veio um senhor e me puxou o tapete daquele jeito, mas com o tempo eu fui entendendo. A venda cruzada, existe outra estratégia também muito interessante que a gente pode buscar lá no nosso passado, que é o testemunhal. Não sei se vocês lembram, mas antigamente no rádio a propaganda era basicamente o testemunhal, quer dizer, aquele locutor, aquela atriz de radionovela, por exemplo, vendendo um produto e falando daquele produto. Esse shampoo para o cabelo é muito bom. Então, ela chancela, né, aquela marca com o nome dela, daquela pessoa. Né? E isso a gente vê comumente hoje dentro do marketing. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu estou trazendo esse exemplo do testemunhal. Mas, antes de tudo, é importante a gente entender que a estratégia ela é a arte de pensar antes do fazer. Né? Estamos aqui com empresas, a maioria de vocês são de empresas e marcas que estão à frente dos seus concorrentes. Isso é muito importante. Né? Eu acho que quem está na ponta fazendo a venda entende muito bem o trabalho do marketing no momento que você está vendendo, que você tem contato com o seu consumidor, com o seu cliente. Né? Então, a estratégia ela é o pensar antes de fazer. Quando você vai para algum lugar e você tem um objetivo de chegar lá, você tem que traçar uma estratégia. Se você vai viajar para algum lugar, você tem que saber qual é a rota. Né? Então, o planejamento de estratégia é como se fosse um mapa. É como se fosse um manual. A minha filha ela chama manual, quando eu compro o brinquedo para ela, de mapa. Né? O planejamento estratégico é um mapa. E ele tem que estar dentro dessa cultura organizacional que a Lídia falou mais cedo. Principalmente hoje, que as coisas estão indo com uma velocidade absurda. O que eu vou mostrar para vocês aqui, trazendo alguns exemplos, na verdade, é só a ponta do iceberg de coisas novas que a gente não está tendo como acompanhar. Né? Então, se você tem dentro da sua cultura, da empresa, a prioridade de fazer planejamento estratégico periódicos, você consegue fazer análises de mercado e estar acompanhando as mudanças do consumidor, do mercado e também do seu concorrente. Né? Alguns dias atrás, eu estava zapeando no Netflix e encontrei uma série documental. Né? Ela conta a história do Arnold Schwarzenegger. Eu acho que todos aqui o conhecem, né, o ator. Né? A história dele eu não conhecia com tantos detalhes como essa série indica, né? Mas eu indico para vocês assistirem, porque é uma história de alguém que tem como mentalidade se planejar.
né? E ele falou na série isso aqui, a primeira frase que ele diz: minha vida inteira eu sempre tive esse talento inusitado de ver as coisas claramente, na minha frente. Se eu consigo vê-la, então é porque pode ser alcançável. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele traça o objetivo. Ele quer chegar lá. Se ele, primeiro, ele tem a ideia de que ele quer chegar lá, é porque ele pode chegar lá. É como se tentar é algo que não existe, né? Certa vez eu vi um vídeo que o cara diz: tenta jogar esse óculos no chão. Quando eu tento, eu já jogo ele no chão, entendeu? Então, o que ele está dizendo aqui é que ele conseguia ver claramente o que ele ia fazer. Ele simulava na mente dele o que ele ia fazer. Até então, eu via na figura desse homem só um cara que fazia filme de explosão, né? A maioria dos filmes dele tem explosão na capa. Mas a história dele é muito interessante. Ele é um austríaco, não falava inglês, né? E com 15 anos de idade ele foi no cinema. E lá, sentadinho no cinema com os amigos, ele assistiu um filme chamado Hércules, né? E no filme tinha um cara muito forte, um fisiculturista, chamado Red Park. Ele, com 15 anos, olhando aquele cara, ele dizia: eu quero isso para mim. Eu quero ficar forte desse jeito, eu quero estar dentro desse ambiente, tanto do cinema como fisiculturismo, né? E ele viu, ele dizia: eu consigo ver, eu consigo me ver lá. E as coisas começam a acontecer para ele pelo simples fato dele ver e dele se antecipar ao objetivo, entendem? E aí o que acontece? Ele começa a malhar, ir para a academia, aí vai para uma cidade próxima da vila, ele morava numa vila, né? E lá ele tem um grupo de fisiculturistas, ele começa a malhar lá, e aí consegue uma oportunidade de concorrer num concurso de fisiculturismo na Inglaterra, ganha, enfim. O cara planejou, ele conseguiu se tornar o Mr. Olímpia durante 7 vezes consecutivas. O que é Mr. Olímpia? É o cara ser o cara mais forte do mundo e ter o corpo como sendo uma obra de arte, digamos assim. A avaliação que eles fazem do corpo do fisiculturista é a beleza. E ele, inclusive, ganhou do Red Park, que é o ator do filme que ele assistiu. Olha só, então ele no momento que ele traçou o plano dele, ele estava vendo o cara lá, ele disse: eu quero ser esse cara, mas ele ultrapassou o cara. Ficou 7 vezes Mr. Olímpia. Depois que ele foi para os Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, ele disse: eu vou aprender inglês, porque eu quero ser o quê? Ator. Beleza, o cara vai e é ator. Só que os filmes desse cara aqui, somando tudo e dividindo, fazendo uma média, ele rendeu cerca de 6,7 milhões de dólares. Nenhum filme brasileiro conseguiu metade disso. E ele conseguiu. E eu digo que a fórmula dele é básica, é a estratégia. Por quê? Porque ele planejava, né? Ele pensava lá na frente, né? Vale a pena assistir, está no Netflix. Bem, aí a gente falando sobre testemunhal, né? Que são as pessoas que dão o seu aval à marca. Hoje a gente vê muito isso em rede social. Mas olha só, esse livro aqui, de 1996, já tem um tempo, né? Na época que esse livro foi lançado, eu acho que tinha acabado de chegar a internet aqui em Teresina, por exemplo. A gente não tinha WhatsApp, não tinha smartphone. O ser humano, ele não era sincrético. O que é sincrético? Faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? As mulheres já conseguem fazer isso há muito tempo. O homem demorou um pouco mais, né? Mas hoje a gente não consegue fazer uma coisa só. Se eu for no dentista, eu fico lá, não consigo ficar 1 minuto sem pegar o celular, né? Então o ser humano ele ficou sincrético. E esse cara aqui, o Manuel Castro, ele escreveu esse livro, meio que ele antecipou muita coisa que a gente vai ver aqui hoje. Né? A Sociedade em Rede é um livro que fala sobre a tecnologia da informação induzindo a comunicação e a sociedade. É como se a tecnologia e a gente, enquanto pessoas, estamos sendo transformados pela tecnologia. Primeiro foi o celular, depois foi o smartphone, e hoje a gente está numa situação de inteligência artificial. Eu acho que a maioria de vocês aqui deve ter visto, ou não, a campanha que a gente fez por marcas, utilizando a Mona Lisa, né? A Mona Lisa falando.
Vocês devem ter visto também a campanha da Volkswagen trazendo a Elis Regina à vida também, né? Então, ele antecipou muita coisa. Quando ele traz esse livro, e alguns pontos vale a pena a gente destacar. Ele falou sobre a descentralização da comunicação. Em 96, a gente basicamente não tinha a internet como ela é hoje. Então, não existia um portal de notícia ainda. Existia o Yahoo, um sistema de busca, a gente mandava e-mails, né? E, então, ele antecipou o quê? Que não seria só a Globo, ou a Record, ou a Bandeirantes, ou a Rede TV, que seriam os principais gestores da comunicação no mundo. Quando ele diz a descentralização, ele horizontaliza a comunicação. Então, a gente tem aqui algumas figuras de youtubers, como o Whindersson Nunes, nosso conterrâneo, que ele gera conteúdo, ele tem mais audiência do que muita televisão. Um exemplo disso, que esse cara antecipou, foi a transmissão da Copa do Mundo ano passado, no qual o Cazé TV bateu os números, se não me engano, da Globo. Não sei se vocês conhecem. O Casimiro, é um youtuber que começou falando e reagindo a algumas jogadas de videogame, né? O cara está ali jogando videogame e ele tá um gordinho que fica ali engraçado, tem umas sacadas muito boas, né? E aí isso evoluiu para ele ter uma equipe hoje de transmissão de eventos esportivos, né? E a Copa do Mundo ano passado quebrou, ultrapassou em números a Rede Globo. Para a gente que está acostumado a ver a Globo decidir eleições, como aconteceu lá atrás, na década de 90, a nossa última eleição a gente teve a ampla utilização de podcasts, né? E esse conteúdo ele viraliza entre rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Então, essa descentralização é um ponto no qual ele conseguiu antecipar. Interação social potencializada. Antes, aquela pessoa que não queria falar com ninguém, ela conseguia. Hoje, não. Até aquele mais tímido consegue falar com alguém dentro da internet. A nossa natureza de se comunicar, ela foi potencializada pelas ferramentas, como o WhatsApp. Hoje, eu acho que todos vocês aqui, sem exceção, trabalham através do WhatsApp, né? É tanto que vocês estão aqui, talvez vocês estejam aqui porque há a possibilidade, de vez ou outra, dar uma olhada no celular, não é verdade? Para ver o que está acontecendo, se não está pegando fogo. Né? Anteriormente, a gente não tinha isso. Né? Então, quando ele diz interação social potencializada, é porque a gente começa a se relacionar mais proximamente. Né? Antigamente, quando a gente assistia uma novela, a gente via aquele personagem e a gente ficava muito próximo dele. Por exemplo, vou trazer uma novela bem antiga, não sei se vocês vão lembrar, mas Roque Santeiro, para mim, é uma novela que eu gostava quando era criança, e lá tinha um personagem, o Senhorzinho Malta, que ele fazia assim, estou certo ou estou errado, né? Tinha a Viúva Porcina, enfim. Você assiste, passa lá 5 meses assistindo aquilo ali, e você diz, cara, eu sou amigo do Senhorzinho Malta, é tanto se eu encontrar com o Lima Duarte no aeroporto, eu vou lá dar um abraço nele e vou esperar que ele dê um abraço em mim, achando que somos amigos, né? Esse tipo de relação, ela é muito comum hoje na internet, porque se todo dia o cara está assistindo o Whindersson Nunes no YouTube dele, ele acha que ele é amigo do cara. Ainda mais hoje que eu posso escrever um comentário e, de repente, o cara me responda, né? Então, essa interação social, ela potencializou, ela foi criada, as redes sociais, como o nome diz, para ter uma relação de pessoa a pessoa, né? E aí chegamos no aspecto que ele aponta nesse livro, que se chama transformação social, nuvem de informação. Que é isso? A gente tem informação o tempo inteiro. Eu tenho um amigo meu que chama ele de tudógolo, que a gente diz que ele sabe de tanta coisa que o Google pergunta para ele. Mas, na verdade, é que, quando a gente está aqui conversando, ele inventa de ir no banheiro, vai lá no celular e vê a questão que ele quer saber e nos volta. Quer dizer, hoje a gente não tem dúvida mais de nada. É muito difícil, até para o ser humano de hoje, dizer que não sabe. Vocês já perceberam isso? Quando a gente está tendo uma conversa, pouca gente diz, eu não sei. Né? Por quê? Porque a gente tem o celular na mão, e aí, se eu não sei, eu vou acabar sabendo dentro de segundos, né? Então, essa nuvem de informação
faz com que a gente modifique a nossa forma de pensar e se comportar. Por um lado, isso é bom, porque, veja só, a gente está numa situação de que talvez, daqui a alguns anos, né, saiu um estudo de Harvard, que esse estudo já tem 6 anos, eles diziam que em 10 anos não existiria mais faculdades. Eu não acredito nisso, mas talvez alguns cursos, algumas disciplinas, elas não necessariamente passem pela faculdade. Hoje a gente já vê esse formato híbrido, que é fantástico, né? A pessoa pode assistir a aula presencialmente ou online, mas alguns cursos talvez não precisem mais do diploma, porque há uma informação disponível. E depois de 2020, gente, que a gente ficou em casa, pirando em casa, buscando informação, tentando entender, se preparando para uma mudança que a gente não estava esperando, que era o Covid, né? Então, essas coisas que esse cara falou em 96, aconteceu de 2020 para cá, isso antecipou e empurrou as empresas para o que a gente chama de transformação digital, né? Então, quando ele fala nuvem de informação, é porque a gente tem muita informação, e isso muda um pouco a nossa forma de viver. A minha filha tem 4 anos. Uma vez eu fui mostrar uma foto impressa para ela, ela tentou fazer assim, ó, né? Eu acho que vocês já viram isso com netinhos ou filhos, que ele pega uma imagem e tenta ampliar com o dedinho, assim, né? Porque ele está acostumado com o celular ou o tablet. Isso mudou o quê? A forma dela de ver. A mesma coisa, eu com a fotografia no meu aniversário, precisava comprar um filme de 36 poses. Eram 36 fotos que se tiravam numa festa que durava 5 horas. Se errasse uma foto, né, já ficava com 35. Hoje, não. Você sai tirando foto, a fotografia virou algo banal. Isso muda ou não muda a nossa forma de viver? Muda, porque vocês estão aqui, estão tirando foto. Antes, não, tinha que escrever no caderno, né? E algumas coisas que estão acontecendo dentro desse ambiente digital, que estão modificando o comportamento dessas novas gerações, elas ditam também a forma como o mercado se comporta, porque se eu estou com um produto para oferecer para um público, eu tenho que acompanhar essa mudança desse público, né? Se esse público está dentro de um mundo virtual, eu tenho que estar lá dentro, nem que eu entre à força, como foi em 2020, que tudo quanto é empresa correu atrás de uma agência ou montou sua própria equipe de conteúdo para entrar dentro da rede social, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos curiosos. A primeira coisa que 2020 nos trouxe foi a facilidade de a gente não precisar viajar para fazer reuniões, né? Então, o Google Meet, o Zoom, ele facilitou bastante. Quando eu entrei no projeto Marcas, há 10 anos atrás, eu morava em Teresina, então eu conseguia fazer todas as reuniões com a equipe. E esse foi bem diferente. A gente teve que fazer virtualmente. Algumas pessoas da equipe também tiveram que viajar e entravam virtualmente, né? Então, foi meio híbrido. Isso foi uma vantagem que 2020 nos trouxe. Quer dizer, já mudou. Ao tempo que vocês têm que perceber essa mudança na gente, para a empresa entender também que isso não é só a gente que está mudando, é o cliente também que está mudando, né? E a gente precisa se preparar para ter essa sinergia com ele, né? Eu queria colocar esse vídeo aqui. Como é que coloca? Eu aperto qual botão? Eu acho que é melhor tu ir pelo computador, né? Não preciso colocar todo. Seu assim, vou explicar. A Milena Maia namorava o Vavá, que era amigo meu. Tá. Tipo, eu conheci ele e aí eu apresentei ele pra Milena. A primeira vez que ela viu ele. Outro, esse aqui, ó. A primeira vez que ela viu ele tava numa festa comigo. E aí eu apresentei ela pra ele e ele seu assim, vou explicar. A Milena Maia namorava o Vavá, que era amigo meu. Aí, né? Tipo, eu conheci ele e aí eu apresentei ele pra Milena. A primeira vez que ela viu ele tava numa festa comigo. São 2 vídeos seu assim, vou explicar. do TikTok. A Milena Maia namorava Tem acesso ao o Vavá, mas é uma das que redes que era mais amigo meu. cresceu em 2023. Eu conheci ele e aí eu apresentei ele pra Milena. A primeira vez que ela Pode viu dar ele. pausa aí nos dois. Seu assim, vou explicar.
Nós temos em A Milena Maia namorava são dois vídeos diferentes, Vavá, mas eles se dividem, né? que era amigo meu. Essa garota Tipo, falando, uma eu fofoca. conheci ele e aí eu apresentei ele pra Milena. A primeira vez que ela viu ele, ele tava numa festa comigo. E aí eu apresentei ela pra ele e eles começaram a ficar. Se eu assim, vou explicar. Se eu assim, vou explicar. O outro Se eu é assim, vou o explicar. cara, eu acho que ele tá A Milena Maia namorava fazendo alguma coisa com a moeda, Vavá, fazendo uma obra de arte com que moeda. era amigo meu. E também chama atenção Eu na conheci ele e aí eu apresentei ele pra Milena. A primeira vez que ela viu ele, ele tava numa festa comigo. Ela tá falando uma fofoca, sei lá, de alguma atriz. O que acontece? Hoje, a leitura que a gente faz no celular, na rede social, é muito rápida. Vocês já perceberam que, às vezes, você manda uma mensagem para um colega de trabalho e ele disse assim, você não me disse tal coisa. Aí você diz, eu disse, olhe lá no seu WhatsApp. Aí ele vai olhar e diz, realmente tu me disse. Porque a gente não está conseguindo mais ler. A nossa leitura, ela passou de um nível para chegarmos a uma leitura scan, que ela só olha, tateando, sabe? E esses mais novos, que já nasceram com o celular na mão, eles estão agora nesse nível aqui, no qual eles não conseguem se concentrar num vídeo só. Precisa ter duas coisas para poder chamar a atenção. São duas coisas que não tem nada a ver com a outra, mas o produtor de conteúdo coloca um vídeo que não tem nada a ver, porque, de repente, o cara chama a atenção por isso aqui e acaba vendo lá, acaba passando muito tempo vendo esse vídeo, o algoritmo entende que esse vídeo é interessante, vai mostrar esse perfil aqui para mais gente e o cara ganha mais dinheiro. Né? Então, a nossa leitura está scan, quer dizer, nós chegamos ao nível de muita informação que ele antecipou naquele livro, que a gente está lendo assim, meio tateando. O que isso tem a ver com estratégia de marketing? Tem muito a ver. Muito a ver. Se as pessoas não estão lendo, por que eu vou fazer uma propaganda com muito texto? Depende do cliente, tá? Depende do consumidor. Tem consumidores, dependendo da empresa, do mercado que ela está envolvida, sim. Mas a maioria, não. É tanto que eu vou falar no final da minha fala que o vídeo sempre foi a nova tendência do ano que vem. O vídeo. Por que o vídeo? Porque não tem leitura. E agora são pequenos vídeos. Até a música, a forma de escutar, a forma de produzir música está sendo diferente. Não tem música acima de 3 minutos mais. O cara não começa uma música fazendo um solo, já tem que começar cantando. Né? Sem falar do conteúdo. Né? Tem um outro vídeo aqui. Esse é mais bizarro ainda. Tu dá o play para mim aí, por favor? Douglas é o brabo, Aumenta o volume. é o brabo. Obrigada por seguir, obrigada por seguir. Yuri é o brabo, urso é o brabo. E polêmica, nossa, impressionante. Legenda loucura, coração de arquiteto. Gente, eu já peguei o ranking de NPC. Uau! Rosa, que rosa mais cheirosa e gostosa. Obrigada por me seguir com uma rosa. Pode dar o pause. Cheirinho de bunda. Alguém sabe dizer o que é isso? Hã? Acho que escutei alguém falar. NPC, né? É uma tendência do TikTok. Pode dar o pause, por favor. Eu fiquei realmente com medo quando eu vi isso. Mas o que acontece? No videogame, existem alguns figurantes. Quando você está jogando videogame, tem alguns figurantes que eles ficam ali só para figurar. E, às vezes, esse personagem eles fazem ações repetidas, porque, como não são personagens principais do videogame, eles só são figurantes, eles fazem coisas repetidas. Alguns desses personagens figurantes se tornam famosos. E aí, o que a garotada faz agora? Um cosplay, um meme desses personagens, e aí fazem lives o tempo inteiro com isso aqui. E aí as pessoas vão lá e de uma forma, entregam, não sei se vocês viram que aparecem uns íconezinhos. Esses ícones, no final das contas, valem dólar. Então, as pessoas ganham dinheiro fazendo isso aí. Teve
Teve um digital influencer do YouTube que ele é crítico disso aí, mas ele fez uma live para criticar e acabou ganhando 37 mil reais no dia. E doou esse dinheiro, né? Assim, para a maioria das pessoas, não tinha contato com isso aqui, né? E essas novidades, essas nuances que estão acontecendo dentro do ambiente digital, elas acontecem todo o tempo. E algumas delas emplacam de uma forma que vai mudando o nosso cotidiano e o cotidiano do consumidor da empresa que você trabalha. Por isso que é muito importante você ter dentro da cultura organizacional da empresa o hábito de fazer a pesquisa, de fazer a análise. Né, a Gomes de Matos vai falar daqui a pouco, eu acredito que vai falar sobre pesquisa, porque se trabalha muito com dados para entender o que está acontecendo, qual é a mudança que o meu consumidor está sofrendo para poder oferecer o meu produto ou serviço antenado com aquilo que ele quer. Aquela coisa, o cara sente dor, eu ofereço o remédio. Basicamente é isso, né? Então, aí, 10 anos depois, veio esse livro. Muito importante, porque ele também antecipou muita coisa, né? E aqui ele traz um termo que a gente chama de economia afetiva. No Brasil, esse termo ele tem outra conotação, mas o que eu quero dizer para vocês, quando você fala de economia afetiva, é porque tem o quê envolvido? Afeto. Né? As pessoas, quando estão nas redes sociais, elas começam a desenvolver um sentimento pela marca. Isso é o que toda empresa procura. Olha, se a rede social é uma plataforma de conexão entre pessoas, chega a determinado momento que a empresa, eu quero entrar, não falei isso, que a empresa quer entrar lá dentro para se tornar uma pessoa, para poder abraçar o consumidor e acabar botando no colo e vender o produto dele. Basicamente é isso. Né? A economia afetiva é um tipo de atividade dentro da mercadologia que envolve você desenvolver afeto. E esse afeto permeia várias características. Uma delas, eu trouxe aqui um exemplo. Espera aí. Uma das estratégias que envolve a economia afetiva é o embaixador. Vocês já ouviram falar nessa estratégia? Muitas marcas utilizam o embaixador. Ele não é um influencer. Na verdade, é uma pessoa que já tem uma afetividade pelaquela marca. Né? Ele já gosta da marca. E ele consegue fazer a propaganda daquela marca de forma intuitiva, indicar. Eu acho que todos vocês aqui têm uma marca preferida e que diz para alguém, eu quero que você compre a Houston, eu quero que você estude na Universidade Santo Agostinho. Por quê? Porque eu estudei lá, meu pai deu aula lá. Né? Tem alguma coisa que me liga a essas marcas. Todas as marcas de vocês, que vocês estão inseridos hoje, elas são top of mind porque elas conseguiram, de uma forma ou outra, trabalhar a economia afetiva. Eu não sei se vocês lembram, voltando ainda às duas marcas que eu falei aqui, que foi a Casa das Linhas e o Coco Bambu. Vocês lembram que a Casa das Linhas teve um incêndio, lembram? Aqui em Teresina. Vocês lembram também que teve uma manifestação de clientes e trabalhadores que foram para frente da Casa das Linhas e amarraram fitinha na grade. Foi assim, uma comoção. A mesma coisa aconteceu com o Vasto, quando ele explodiu aqui. Né? Todo mundo ficou comovido, porque sim, queira ou quer não, quem trabalha com venda, quem está à frente de uma equipe de venda comercial, ou quem é gestor, empreendedor, sabe como é difícil. Né? A gente empreender, não só no Brasil, mas como é difícil. Então, você sente a dor do outro. Né? Mas essas marcas, elas conseguem ter essa empatia por conta de um trabalho a longo prazo. Lá atrás, antes mesmo do Vasto explodir, o Coco Bambu uma vez foi entregar uma pizza e foi umas baratinhas dentro. Vocês lembram disso também, não? Foi lá no começo. Né? Tinham, 3 anos. Mas, como a marca ela trouxe um outro viés de oferecer o serviço de restaurante rápido, com pratos diferentes, tarará, conseguiu entrar na mente do consumidor de forma positiva e criou uma afetividade. Então, quando aquele cliente que ficou, com razão, revoltado com aquelas baratas dentro da pizza,
Ele foi lá no Facebook, fez um comentário. Enquanto tinha muita gente criticando, tinha muita gente o quê? Defendendo. Ia lá e defendia a marca. Esses são os embaixadores. São aquelas pessoas que têm uma paixão pela marca. E o engraçado é que o Coco Bambu, aconteceu isso no final de semana, a quarta-feira seguinte desse problema com a pizza, foi a quarta-feira que mais vendeu em 2 meses, porque o assunto rodou, né, e como a marca já tinha uma afeição com o consumidor dela, acabou vendendo. As pessoas lembraram da barata, mas, espera aí, a barata estava na pizza, estou com fome, foi na pizza. Então, o embaixador é um tipo de estratégia que se utiliza hoje, principalmente se você vai entrar no mercado, que você não conhece aquela região, você encontra alguém que já consome aquela região, aquela marca, e traz aquela pessoa para fazer a propaganda sem o uso de roteiro. São pessoas que gostam da marca, é uma linguagem mais informal, né, e tem um formato orgânico, né, de se trabalhar. Aí a gente tem a figura do influenciador, acho que todos conhecem, o influencer, né, aquele cara que recebe para fazer propaganda. Ele, às vezes, nem consome a marca, né? Isso traz resultado? Traz, sim. Traz. Mas é diferente do embaixador, porque o influencer, ele vai vender aquela marca lá, mas, depois de um tempo, ele está aqui com a Houston, recebendo dinheiro, e depois ele fecha com o canal dele, né? São contratos mais curtos e existe toda uma preparação. É muito próximo do que a gente entende como propaganda, né? Como a mídia de propaganda. Tanto um como o outro, gente, é um testemunhal que a gente via lá atrás, na época do seu José Alves, no rádio, porque são pessoas que estão chancelando as marcas, né? São estratégias que foram inauguradas há muito tempo atrás pelo rádio, mas que hoje são bastante utilizadas dentro do meio digital, né? E foram utilizadas e serão ainda mais. No final, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, uma plataforma que você consegue colocar lá, por exemplo, Teresina, ele vai te mostrar os maiores influencers dentro daquela rede social, né? E também você pode clicar naquele determinado influencer e entender quem é o público dele. Isso, para quem trabalha com o planejamento de estratégia de marketing, é uma ferramenta de mão cheia, né? Questão de valores, só para vocês terem ideia, um digital influencer hoje, até 100 mil seguidores, ele ganha 14 mil por ação. Isso é uma média, numa pesquisa da Forbes. Quando ele tem de 100 mil a 1 milhão de seguidores, ele ganha 24 mil por ação, né? E quando ele ultrapassa 10 milhões, já é 182 milhões por ação, e assim vai, né? Por isso que o Neymar não quer mais saber de futebol, né? Bem, esse tipo de relação marca com pessoa, o que ele é? Faz com que a marca queira ser uma pessoa, né? Ela quer interagir com a outra pessoa, então ela precisa de um amiguinho. Então, por isso que ele traz o embaixador e o influencer. Isso são estratégias que a gente viu desde 2020 para cá, e que em 2024, com certeza, vai se potencializar. Tem 2 termos interessantes que vale destacar, que chama o co-market, que é quando 2 empresas se juntam para vender cada um produto dela, né? Então, eu me junto com o meu concorrente, ou não, ou de outro segmento, a gente vai abraçar aquele mercado juntos, e isso, de uma certa forma, você faz uma interação entre as equipes, e você tem uma diminuição no custo de investimento de marketing, né? Já o co-branding é uma coisa um pouco mais nova, é quando 2 marcas elas fazem o que muito se popularizou como collab. As 2 marcas se juntam para produzir algo novo. O que é diferente de uma coisa para outra é que aqui a gente tem pessoas produzindo juntas algo novo, ou pessoas ou marcas. Ali não. Ali cada um tem o seu produto ou serviço, eles se juntam para divulgar cada um no seu nicho, né? Então, o co-brand ele permite que as marcas associem a credibilidade uma com a outra, né? Se eu tenho uma boa reputação e aquela outra marca do outro negócio, seja, digamos, eu sou uma marca de bicicleta, o cara lá é uma marca de motocicleta, e aí ele tem uma boa credibilidade, eu vou me juntar com ele, e ele vai acrescer no mercado dele o meu público através da minha credibilidade. Quer dizer, é uma troca de testemunhos, né? Pode ajudar a marca a acessar novos segmentos, o qual a marca não tinha alcance, ela utilizou da outra marca para poder chegar naquele segmento que ela não tem.
e também pode compartilhar os custos de marketing, pesquisa e desenvolvimento também. Então, o co-brand é uma estratégia de marketing atual e que ela, com certeza, ela é uma tendência para os próximos 5 anos, porque envolve a colaboração. O termo colaborar ele está muito em voga, quer dizer, as pessoas colaborar o quê? Experiências, né? Desafios, né? As empresas elas se juntam para tentar aumentar o seu market share, cada um no seu quadrado. Aqui alguns exemplos interessantes. Vocês conhecem essas marcas, né? A Farm e a Adidas, né? A Farm é uma marca essencialmente feminina, né, brasileira, e a Adidas todo mundo conhece. Então elas se juntaram, fizeram uma primeira experiência oferecendo alguns produtos que tem a marca Adidas e o design da Farm. Deu muito certo e se repetiu. Acho que já estão no 3º ano oferecendo essa co-brand, né? Aqui a gente tem a Vivara e a Copenhague. O interessante é que aqui a gente pode dizer que são públicos um pouco diferentes, a Adidas da Farm, né? Aqui a gente já vê que são públicos um pouco mais alinhados, até porque estão dentro do mesmo segmento que é o consumo de bebida e comida, né? Então, a Vivara e a Copenhague, eu acho que fizeram ano passado esse lançamento do ovo de Páscoa, que se repetiu esse ano. Essa colaboração de marketing ela acontece em todos os canais de comunicação, não é só na rede social, não. Tá? Se uma dessas marcas for investir na televisão, a outra marca entra junto. Né? Esse aqui já aconteceu há mais tempo atrás, que é a BMW e a Louis Vuitton. São públicos próximos. Né? Quem consome BMW também pode consumir Louis Vuitton e vice-versa. Deu muito certo, eles chegaram a repetir isso. E aí eu chego nesse case. Quem aqui assistiu esse filme? Vocês não são público desse filme. Mas quem aqui ouviu falar nesse filme? Acho que todo mundo, não precisa nem levantar a mão. Né? Essa hora todo mundo cansado, calor, ninguém quer levantar a mão. Mas eu acho que todos aqui tiveram contato com alguma coisa desse filme. Né? Esse filme ele foi feito pela Warner Bros. E utilizou-se bastante as ferramentas de marketing atuais como o co-brand. Então, eles fizeram mais de 100 colaborações, né? Utilizaram um tipo de marketing que a gente chama de nostalgia, porque a maioria das mulheres, mães, hoje, tiveram a Barbie. Né? A minha filha ela deve ter umas 140 em casa, fácil. Tanto as fakes como as... Né? Então, eles conseguiram também trazer esse público mais velho para o cinema, para assistir a Barbie, né? Através desse marketing, a gente chama de resgatar algumas memórias lá atrás. E o que é isso, gente? Nostalgia, o que é? Se não um sentimento. Né? A nostalgia é um sentimento. Quando você olha para a Barbie, você vai lembrar da sua infância, você vai lembrar da sua casa, e aí você começa a ter uma paixão pela Barbie, pela marca, pela Mattel, né? Esse tipo de nuance mercadológica a gente chama de economia afetiva, que é o que as marcas hoje buscam fazer, porque o cliente que é apaixonado por ela, ele defende ela como embaixador, e ele volta a comprar, e ele indica a marca de graça. Então, enquanto muita gente fala de fidelização, né? Vou criar um clube de benefício. Antes disso, você tem que oferecer uma experiência positiva para aquele cliente, para que ele seja apaixonado pela sua marca. E ele vai fazer o resto. Então, eles utilizaram várias colaborações. Né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, mas foram mais de 100. A Forever 21, que é uma marca de tipo a C&A, né? Loja de departamento. E eles fizeram uma coleção da Barbie, e foi lançada esse ano também. O Airbnb fez uma casa da Barbie em Malibu. Quer dizer, quem quiser pode se hospedar com a família em Malibu e ficar na casa da Barbie, encontrar com quem lá dentro. E o Burger King, na Juscelino Kubitschek, em São Paulo, ficou todo rosa e também modificou toda a sua estrutura. Né? Mas não foi só isso. Né? Eles também utilizaram algumas
ferramentas de inteligência artificial, que fez com que as pessoas automaticamente quisessem colocar dentro da sua rede social alguma coisa que tivesse a ver com a Barbie. Então, é como se fosse uma ação de marketing com um enxoval de colaborações que fizessem com que você se sentisse pressionado de fazer alguma coisa, ou vestir o rosa, no mínimo, né? Então, a campanha desse filme, ela meio que quebrou alguns paradigmas, não só pelo resultado que ela atingiu, mas pela espontaneidade e engajamento das pessoas, né? Aqui tem alguns dados. 66% do público que assistiu o filme foi impactado pelos memes, ou viu, né, ou a pessoa mesmo utilizou aqueles displays que tinham nos shoppings para tirar foto, né? Eles fizeram nos shoppings umas caixinhas, como simulando a caixa da Barbie, a pessoa ia lá e tirava uma foto. As menções da Barbie cresceram 80% no YouTube, 191% no TikTok. Isso foi antes do filme ser lançado, né? Então, foi uma campanha de marketing que envolveu vários players, com mais de 100 colaborações, né? E isso incentivou o público espontaneamente a viralizar, né? Que é o tão sonhado buzz, que é o viral, o vírus, né? Então, a Barbie, ela supera, o Super Mario se torna o filme com mais bilheteria do ano, ultrapassando 1,36 bilhões, né? Não amarra nem a chuteira do Arnold Schwarzenegger, mas foi o filme de maior bilheteria do ano. Isso é resultado de um trabalho organizado de marketing, né? Bem, isso eu falei por quê? Porque eu trouxe 2 livros aqui só para exemplificar o porquê das coisas acontecerem dessa forma em 2023. Um, A Sociedade em Rede, de 1996, que antecipou muita coisa. A Cultura da Convergência, que antecipou o que a gente chama de economia afetiva, que é o que a gente deve buscar para uma marca. Vocês vão ter acesso às marcas Top of Mind, com o resultado da pesquisa que vai sair na revista, e já está sendo divulgada pelo portal O Dia e também nas redes sociais do Marcas. Percebo que essas marcas, elas desenvolveram uma afetividade com o seu público, né? Eu acho que o Armazém Paraíba completou 65 anos agora e resgatou, se não me engano, ano passado, 2 anos atrás, a historinha da bola, né? Muita gente lembra da bola que eles jogavam do helicóptero e tal. Ah, mas é bobagem? Não é bobagem. Aquilo ali marcou muita gente. Se marcou é porque tem uma memória, e essa memória cria uma afetividade. Portanto, eu gosto dessa marca. Eu vou indicar aquela marca para as pessoas. Eu vou comprar alguma coisa para minha filha quando eu estiver no shopping. Porque aquela marca conseguiu desenvolver uma afetividade. Tem marcas de exame laboratorial. Por quê que ela é top of mind? Porque ela desenvolveu confiança. Por que o Jornal O Dia tem toda essa credibilidade de fazer o Marcos? Porque desenvolveu o quê? Credibilidade, oferecendo durante todos esses anos um serviço de notícias verdadeiras, né? Então, cria confiança, né? É isso que as marcas buscam, a economia afetiva. E algumas tendências que eu queria pontuar aqui, já estamos para o final da minha fala, não sei quanto tempo eu estou, mas para 2024 a gente tem alguns detalhes. Video engaging, que é o quê? É a produção de vídeo, né? Quando a gente fala dentro de ambiente digital, como eu falei para vocês, que as pessoas não leem ou estão lendo como se fosse um scan, né? Só olhando ali, tateando, é porque elas estão necessitadas de vídeos, né? Seja o Stories, o Reels, ou no YouTube, ou vídeo de 15, 5 segundos, né? Ou até uma série documental bem trabalhada, né? É muito interessante como a literatura cinematográfica de audiovisual ela oferece para a gente formatos que possamos utilizar como produtores de conteúdo para atrair e criar essa economia afetiva entre o consumidor e a marca, né? Então, o vídeo vem sendo apontado como a bola da vez desde 2020 e 2024 vai continuar sendo. Tanto que houve uma popularização do TikTok, que é basicamente vídeos rápidos, né? Marketing de influencers, é o que eu mostrei para vocês, tanto influencer como embaixador.
sempre vai ser utilizado porque eles têm potencial de viralizar a sua marca ou o seu produto em determinado momento específico da sua campanha. Inteligência artificial, né? Hoje, eu me espanto como o assunto veio em voga em maio desse ano, e de uma hora para outra surgiu várias plataformas e ferramentas de inteligência artificial, e eu fiquei me perguntando de onde é que elas vieram, né? Porque de uma hora para outra começou a ter ferramenta para tudo, para envio de e-mail automático, você responde um e-mail quase sem escrever nada, né? Você consegue fazer um e-book em 5 minutos, né? Através do ChatGPT. E aí, às vezes, eu me pergunto onde é que estava esse desenvolvimento tanto de inteligência artificial. Algumas, como imagéticas, elas já estavam há muito tempo, né? Mas, ainda assim, vai estar em voga, porque, dentro desse desenvolvimento de conteúdo, as equipes vão precisar de dinâmica, vão precisar de serem mais rápidas, porque o nosso dia a dia é mais corrido, a gente tem menos tempo, né? Então, as ferramentas de inteligência artificial elas vieram para somar. Muita gente ficou com receio de serem substituídos, né? Uma vez eu conversei com um arquiteto amigo meu e disse: olha, tem essa ferramenta aqui de inteligência artificial que ela faz meio que um projeto ali do quarto da criança. Aí ele disse assim: eita, tu está querendo tomar meu emprego? Eu disse: eu não, mas se você utilizar essa ferramenta junto com o seu conhecimento, você consegue potencializar aquilo que você já faz, né? Então, a inteligência artificial é uma tendência para 2024 e é um caminho sem volta. O gerador de conteúdo é o quê? São pequenos dispositivos que as marcas colocam à disposição do usuário para que ele possa utilizar e fazer propaganda da marca. Então, por exemplo, quando a gente faz nas eleições, teve muito isso, filtros, né? Tem lá o nome do candidato e o número, né? E aí você ia lá no Instagram, fazia uma selfie com seu rosto e a logomarca do candidato. Esse tipo de artifício é o que a gente chama de gerador de conteúdo selfie, quer dizer, o usuário utiliza daquele artifício para fazer uma propaganda orgânica, né? A Barbie utilizou bastante isso, né? E a sustentabilidade e responsabilidade social. Esse ponto é muito importante. O tema responsabilidade social, nos Estados Unidos, por exemplo, ele já é um determinante de poder de compra, do fator de compra, de decisão de compra, muito antigo já. No Brasil, isso demorou um pouco. Quer dizer, o americano, quando ele vai comprar um carro, ele compra aquela marca que ele acha que está ajudando o meio ambiente, ou que ele tem um projeto social, ou que ele tem algo sustentável, né? No Brasil, isso demorou alguns anos para chegar, mas já chegou. Hoje, o consumidor, principalmente aqueles mais novos, né, que têm uma consciência ambiental mais, digamos assim, aflorada, eles acabam por decidir, na hora de fazer a compra ou contratar um serviço, pelaquela marca que tem um engajamento social. Seja num projeto social, seja na sustentabilidade, dentro da sua pousada, por exemplo, ou uma marca de cosméticos que não utiliza nada contra os animais, e assim vai, né? Então, a sustentabilidade, falando de conteúdo, de termos, é sim uma estratégia de marketing, porque ela vai de encontro exatamente com um fator de decisão de compra do consumidor na hora que ele vai decidir pelaquela marca ou serviço. Eu não estou dizendo aqui que as marcas elas devem desenvolver o seu projeto só por conta de uma via de marketing, mas ela utilizar aquilo que ela já faz e expor. Eu conheço marcas, que já foram até clientes meus, que têm projetos lindos, fundações, que ajudam crianças carentes no interior do Piauí, que fazem 1001 ações sociais, mas que não divulgam, né? É importante divulgar, até para as pessoas, para conscientizar as outras marcas a fazer também, porque o Brasil precisa disso, e também serve como uma forma de marketing, né? Aqui algumas ferramentas rápidas, só para a gente finalizar. Essa aqui se chama Modash, M-O-D-A-S-H. Para quem trabalha dentro de departamento de marketing, o qual decide para onde vai o investimento de marketing de uma empresa, e na hora de escolher os influencers, né, como a gente apontou aqui, é uma tendência, se utiliza essa ferramenta, ela é muito interessante, porque ela consegue entrar, por exemplo, se você vai abrir uma loja de roupa em Picos,
mas quais são os social medias influencers que tem lá dentro que eu quero utilizar para ser embaixador, ser meu influencer? Você coloca nessa plataforma, claro que você tem que pagar, né? E ele aponta uma lista de perfis, né, que tem mais seguidores naquela região. Você tem como colocar até as categorias, se é moda, se é automóvel, se é serviço, e ele vai apontando uma lista de influências. Ele também tem a possibilidade de você colocar o nome da influência e entender qual é o perfil dela, porque, às vezes, aquela pessoa ela tem uma informação e passa para você, e você tem como checar através dessa ferramenta aqui. Essa ferramenta CMOS aí é uma ferramenta brasileira, tá? E ela é muito interessante, ela está ainda beta, isso quer dizer, está em desenvolvimento contínuo. Ela é muito interessante porque ela consegue lhe ajudar a fazer o planejamento estratégico de marketing ou até mesmo organizacional, porque ele oferece alguns formulários que você vai preenchendo e, com a inteligência artificial, ele vai sugerindo algumas coisas, né? E, no final, você acaba tendo um arcabouço e consegue, de repente, traçar uma estratégia. Também serve para produzir posts, planejamento de conteúdo. É uma ferramenta muito completa, até edição de vídeo eles têm. É muito completa porque oferece tudo que envolve o marketing digital nessa mesma plataforma. Tem 7 dias gratuitos, depois você paga alguma coisa. O TinyWall é uma dessas ferramentas de inteligência artificial que serve para tudo. Então, você vê lá em cima, tem PDF, imagem, escrita. Então, se você tem um vídeo, você quer cortar o vídeo, ele faz. Se você quer transformar um vídeo em outro formato, ele faz. Se você quer pegar uma foto e tirar o fundo, ele faz. Se você quer transformar um PDF numa apresentação PowerPoint, isso é bom, ele faz. Se quer transformar o PDF em Word, um e-mail no PDF, taraná. Então, é uma ferramenta completa não só para quem trabalha com marketing, mas para quem está trabalhando com o computador na mão. Vocês estão notando, né? Depois eu posso passar, calma. Esse aqui já é mais antigo, que é o Canva. Ele serve para muita coisa. Muita gente do marketing já conhece, né? Mas é uma ferramenta que serve não só para quem está no marketing. Essa apresentação toda eu fiz no Canva. Eu tenho uma agência de publicidade, eu poderia ter pedido os meus diretores de arte para fazer, mas é muito rápido, porque lá tem uns templates que você consegue fazer uma apresentação, PDF, relatórios. Então, tem muita coisa aqui. Vídeos, eles editam vídeo com áudio, sem áudio. Pagam um pouquinho para alguns serviços, mas, enfim. E o MLabs, para quem trabalha com gerenciamento de rede social, ele automatiza a produção, seja fazendo post, como programando os posts, enfim. É uma ferramenta também muito utilizada hoje. Essas ferramentas que eu estou trazendo, além de outras, como o Trello e tudo mais, são ferramentas de ponta para quem trabalha diretamente com estratégia, com planejamento estratégico. Aqui, Zendesk é uma plataforma de chatbot que automatiza o saque dentro do WhatsApp ou envolvendo até os comentários nas redes sociais, na mesma plataforma. É um omnichannel que você já deve ter ouvido falar, que muitas das empresas que vocês trabalham já devem ter, né? São plataformas que unificam o atendimento em uma só. Lá você consegue criar roteiros, scripts de resposta, você consegue direcionar o cliente, você consegue monitorar como aquele cliente está sendo atendido, o tempo de resposta, enfim, catálogos. Assim como o Zendesk tem também o Zenvia, ele é especificamente para o WhatsApp, né, diferente do Zendesk, que é mais amplo. O outro é o Octadesk também, então é Zendesk, Zenvia e o Octadesk. São ferramentas de omnichannel para automatizar o atendimento. Isso aproxima a marca do cliente, né? Faz com que a marca seja uma pessoa que esteja ali, que entenda da dor que aquele cliente quer e está sendo bem atendido, né? Quer dizer, aproxima mais. Potencializa esse termo que eu trouxe, que é a economia afetiva, né? E, por fim, eu queria me despedir e agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Fico muito feliz de vê-los aqui lotando esse auditório, tá? E falar sobre marketing, estratégia é uma paixão, e fico à disposição de vocês para alguma pergunta. Mas antes eu queria dar o play nesse rapaz aqui.
Olá, pessoal do Summit do Marcas Inesquecíveis 2023. Sou eu, Conselheiro Saraiva. Vim aqui parabenizar a todas as empresas que disponibilizaram seu staff para aprender com um conteúdo tão inovador. Isso só desenvolve o potencial já intrínseco no povo da minha querida Teresina. Agora preciso ir. Vou tomar um banho. Está muito quente. Não imaginava que Teresina seria tão quente quando a transformei em capital. Abraços a todos. É isso aí, obrigado. As perguntas para o final ou agora? Podemos abrir o espaço, então, para quem quiser fazer perguntas para o publicitário Matheus Emérito. Só levantar a mão, que a gente leva o microfone. Faculta a palavra para quem desejar fazer alguma pergunta. Boa tarde, meu nome é Carliette Nunes, sou diretora da Udia TV do Sistema Udia de Comunicação. Matheus, vou te propor aqui um exercício de futurologia. Quando você falou sobre o papel dos influencers e dos embaixadores, bom, a gente percebe que o trabalho desses embaixadores parece muito mais orgânico, mais verossímil. Que espaço tem, então, nesse contexto em que embaixadores de marcas estão ganhando espaço, os influencers, já que quando a gente vê algumas campanhas de influencers, não parece ser algo tão, digamos, verdadeiro ou orgânico, a relação desse influencer com determinada marca. A gente pode falar num declínio aí do trabalho do influencer em detrimento de pessoas que se relacionam de forma mais afetiva e orgânica com as marcas? Sim, a gente pode falar em termos de futuro, né? Num declínio do influencer por conta dessa forma não tão autêntica. Mas esse declínio, Carliette, ele vai demorar muito ainda para acontecer, porque sempre vai estar dependendo da outra ponta. Do outro lado, nós temos consumidores que precisam estar cientes do que eles querem. Então, quando o consumidor ele vai procurar uma marca, hoje ele já evoluiu bastante no sentido de pesquisar vários aspectos daquela marca. Se aquela marca desenvolve um projeto social, se aquele produto foi feito na China, se não foi. São vários fatores, né, que o consumidor ele procura. Então, isso depende muito do consumidor, do público. Quanto mais o público é organizado e tem uma educação um pouco mais, digamos assim, desenvolvida, ele consegue ser um pouco mais exigente e consegue perceber essa autenticidade ou não, né? Então, eu acredito que sim, que no futuro eu espero até que a forma de se trabalhar os embaixadores seja pelo menos igual à forma que se trabalha hoje com influências, né? As marcas, principalmente, um outro ponto importante é que as marcas elas devem estar preocupadas com o influencer. Muitas vezes você coloca o influencer para representar a sua marca e 2 dias depois ele dá um depoimento racista no YouTube, né? Como acontece o tempo inteiro, né? Então, é muito importante a gente entender quem é essa pessoa que a gente está entregando a nossa marca, porque pode aniquilar todo o trabalho que você vem fazendo para ser top of mind. Oi, Matheus, tudo bom? Ana Cristina, jornalista. Vamos lá. Tanto a abordagem primeiro da Lídia, não é? Lídia Abdala, e na sua, elas entraram numa questão muito interessante das marcas, que é o valor da marca, é o posicionamento de marca, né? Por outro lado, também se fala muito no verbo vender. Certo? E a gente está num cenário hoje de trabalhar-se muito a questão da responsabilidade social, né? Do posicionamento institucional de marca, desse valor que se agrega a um produto. E a Carliette acabou de colocar uma questão que põe exatamente isso quando se coloca influencers e embaixadores. Um vende, o outro defende, o outro é leal, é fiel. Então, assim, por que ainda se fala tanto em questão de vender, mas não se fala tanto em valor? E aí eu vou trazer também, quando você falou aí no Castells, eu estudei o Castells em 2011, e você disse outra coisa também a respeito, que é a questão que fora se trabalha muito já essa questão de responsabilidade social das empresas.
E realmente é. Eu fiz mestrado em comunicação social, comunicação com fins sociais, na Espanha, e a gente já se falava em publicidade social. Aqui no Brasil se chama de publicidade social. Né? Na Espanha chamava de com fins sociais. E era esse discurso do valor da marca. Mas por que aqui ainda, né? Talvez seja uma resposta que você não tenha, mas, enfim, dá para se debater sobre isso quando se fala muito ainda de venda, e aí a gente vê isso nas redes sociais. Como usar o WhatsApp para vender, como usar o Instagram para vender, como vender mais não sei aonde, como vender mais usando a inteligência artificial. Então, é só um exercício aí de reflexão para complementar isso que você falou. Parabéns pela palestra. Obrigado. Na verdade, quando eu estava dando até uma entrevista lá fora, e quando eu iniciava uma matéria na pós-graduação de planejamento estratégico, eu começava falando sobre biologia. E lá atrás, os seres mais desenvolvidos eles acabam consumindo os menos desenvolvidos. Então, quando uma marca ela é mais desenvolvida, quando eu digo ela tem dentro da cultura dela uma complexidade suficiente para trabalhar essa análise, esse planejamento estratégico que envolve valores, envolve afetividade, né? Ela está mais desenvolvida, não é verdade? Então, ela acaba consumindo aquele ser menos evoluído, entendeu? Ainda estamos num cenário onde se fala muito de venda, né? Principalmente porque há muita escassez, né? Então, você vê muito temas de venda, WhatsApp para vender, Instagram para venda, estratégia de marketing digital para vendas e tal. Mas as marcas que já estão ao mercado, como essas daqui, do Marcas, elas têm, se ainda não desenvolve um projeto, como você fala, de publicidade social ou de responsabilidade social, ela sabe que é importante. Talvez chegue um momento que um concorrente venha e faça, e aí chama a atenção dele para poder fazer. Mas é o que eu digo, aquela organização que é um pouco mais complexa, no sentido de conseguir desenvolver inovação, ela está enxergando isso e consegue colocar em prática. Algumas marcas no Brasil já desenvolvem isso. Quando eu digo lá atrás, é porque eu lembro muito, na minha época de estudante, olhando os relatórios da Mattel, da Barbie, porque a Mattel ela tem projetos sociais e nos Estados Unidos eles têm essa metodologia, chama compliance, hoje em dia todo mundo fala, que são relatórios de responsabilidade social que os consumidores americanos baixam o PDF, leem o relatório para decidir se vai comprar ou não aquela marca, né? É uma evolução que cabe a nós consumidores evoluirmos junto também para poder que as marcas se antenem a isso também, né? É isso. Aqui. Boa tarde, Matheus. Aqui é Danilo Sampaio, da empresa Frigotil. Matheus, todas as empresas hoje, querendo ou não, ela tem que estar no digital, né? Ela tem que expandir a sua marca. Você falou sobre o tráfego orgânico, né? E eu queria que você reforçasse sobre o tráfego pago, né? A forma como que eu faço o tráfego pago para me poder alcançar mais pessoas e também não ter, vamos dizer, uma perda financeira grande, né? Porque o tráfego pago eu tenho que pagar para poder anunciar, mas como eu vou anunciar para que eu consiga obter resultados, ao invés de eu só pagar pedindo com que, né, eu tenha resultados? Porque eu tenho que ter uma estratégia por trás do tráfego pago para obter aquele resultado que eu almejo. Obrigado. O tráfego pago é uma dessas ferramentas que o marketing digital, a internet, nos trouxe, né? Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu defendi uma mídia para o cliente, né? Vamos fazer um outdoor, mas aí o resultado, como é que eu sei? Eu não tenho como te entregar esse resultado, porque é uma mídia externa, eu não tenho ideia de quantas pessoas viram a tua propaganda. Já a internet, não, ela consegue te dar exatamente o número de pessoas que clicaram naquele anúncio, para onde aquelas pessoas foram, né? Se elas foram para uma landing page, aí lá a pessoa deixa os seus dados, aí você gera esse lead, trabalha o lead, manda para o CRM, e o CRM trabalha esse lead, aí você acaba convertendo a venda ou não, né? Então, o tráfego pago é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem dentro do ambiente digital. Não é uma coisa tão nova assim,
Mas muita gente começou a entrar no digital, como você falou, a partir de 2020, e começou a investir nisso e não ter resultado porque exatamente não fez o que você falou, que é a estratégia, né? Entender o porquê das coisas, o objetivo das coisas. A vantagem é que, tanto no Google Ads como no Meta, eles têm possibilidade de você, no momento que você faz a sua estratégia, você colocar os parâmetros tão certinhos, tipo, eu vou vender esse cosmético para mulheres acima de 65 anos, moradoras do bairro Jockey, da cidade de Teresina, que tem como interesse beach tênis, enfim. Quer dizer, lá são tantas variáveis que você coloca que acaba que você consegue atingir o seu objetivo. Mas é preciso também ter o planejamento estratégico, né? Para você chegar no objetivo, você tem que, antes, fazer uma análise de mercado e entender o que eu quero, né? O Frigotio quer ampliar para o sul do país. Então, esse objetivo então vamos traçar um planejamento que envolva o marketing off, digital, dentro de várias ferramentas que tem, como embaixadores, influencers, enfim, dentro do que a gente acha que é necessário para chegar nesse objetivo. Então, sim, o tráfego pago é importante, ele é vital, até para aquelas pequenas empresas hoje começaram a colocar seu conteúdo no Instagram. É importante colocar um dinheirinho na mão do Mark Zuckerberg, né? E para, de repente, o algoritmo entender que aquele seu conteúdo ele é interessante e ele ampliar, né? Então, existem várias formas de você traçar a estratégia dentro do tráfego pago, mas, como eu falei, não existe uma estratégia única. A gente vê muito, né, dentro das redes sociais, a pessoa vendendo uma fórmula de sucesso, uma fórmula não sei o quê, mas isso não existe. Não tem uma fórmula certa para tudo. Cada organização ela tem uma cultura diferente. Algumas coisas são parecidas com as outras, mas quando a gente trata de planejamento, ele tem que ser feito dentro da medida certa, porque senão você acaba perdendo realmente dinheiro, né? Boa tarde, eu sou o Heitor, do Hospital Itacó, e a minha pergunta é voltada para aquele assunto de lives do NPC, onde a gente tem, como criadores de conteúdo, de empresas que são top of mind, que estão aqui hoje, a gente tem aquela preocupação da relevância do conteúdo que a gente está a todo momento criando, aquela preocupação de estar realizando um conteúdo que agregue valor para quem está o consumindo. Quando a gente vê lives de NPC, por exemplo, a gente fica com medo daquele conteúdo raso. Meu Deus, a gente até pensa, meu Deus, onde é que eu estou errando que um conteúdo que eu estou produzindo com certa relevância não está tendo o mesmo alcance do que esse que é um conteúdo raso. A gente pode enxergar esses conteúdos rasos como uma projeção a longo prazo ou é uma onda passageira? Conteúdo raso a gente tem a vida inteira. Desde chacrinha tem conteúdo raso, sabe? Esses fenômenos aqui, porque eles são muito diferentes do que a gente está acostumado a ver, por conta da própria plataforma TikTok, ela é relativamente nova, né? Mas, quando a gente está desenvolvendo conteúdo para uma rede social como o TikTok, a gente dá de encontro com algumas tendências, o interessante é a gente respirar, ver onde é que ela vai dar. O NPC, se eu não me engano, foi banido, né? Acho que não está sendo mais feito no TikTok, eles estão proibindo lá. Ver até onde vai dar. Depois disso, você vê se vale a pena você trazer para o seu conteúdo, né? Eu lembro certa vez aqui, não só aqui, mas na época das eleições, os políticos dançando no TikTok, cara. Aí, para mim, já é demais. O cara fazendo umas dancinhas para conseguir o voto, né? Não cabe. São coisas que não cabem, né? Um hospital Itacó tem quantos anos em Itacó? 40? 37, quase 40 anos. E a gente... Né? Então, assim... ver até onde vai a tendência, entender se tem como eu trazer ela para o meu conteúdo, se não, descarta e continua. Descarta e continua. Essa moderação é muito importante no desenvolvedor de conteúdo. Ele sempre tem que estar antenado no que está acontecendo e o porquê que isso está acontecendo, né? E para quem que está direcionando essa tendência, né? Nossos agradecimentos, então, ao publicitário Matheus Emérito pela participação no primeiro Summit do Marcas Inesquecíveis. Marcas Inesquecíveis. Conexão, inovação e futuro.